Ok, pessoal, vamos para a resolução de mais uma questão, agora falando sobre o LibreOffice Writer, questão da FAURGS no Oficial Escrevente em 2004, que foi alterada para o LibreOffice Writer. Diz assim: no processador de textos Writer, a ferramenta pincel de estilo, e aí aparece o símbolozinho do pincel, botão da barra de ferramentas padrão, serve para... Bem, para que serve a ferramenta pincel de estilo? Observa, pincel de estilo serve para copiar formatação. O pincel de estilo é capaz de copiar tanto formatação de fonte, que nós podemos chamar de formatação de caracteres, ou também serve para copiar formatação de parágrafo. Então ele serve tanto para copiar formatação de fonte ou caracteres e também formatação de parágrafo. Vamos observar na prática, agora pode continuar na tela aí, o pincel de estilo funcionando na prática. Aí vocês estão visualizando um texto no LibreOffice Writer. Eu vou selecionar a palavra aulas e vou alterar algumas formatações da palavra aulas. Eu vou colocar negrito, itálico e sublinhado. E ainda vou mudar a fonte, em vez de Times New Roman, vou escolher a fonte Tunga, que é uma outra fonte qualquer. Percebe que a palavra aulas, de acordo com o que está sendo mostrado, tem uma formatação de fonte diferente das outras. Se eu quero copiar essa mesma formatação, eu seleciono a palavra aulas, clico aqui em cima no botão chamado pincel de estilo da barra de ferramentas padrão. Cliquei e agora arrasto, por exemplo, sobre a palavra CETEC-NET e solto. Percebe o que o pincel de estilo fez? Acompanha. Eu tinha uma determinada formatação na palavra aulas, da qual eu queria copiar esta formatação e aplicar numa outra palavra CETEC-NET. E foi isso que eu fiz. Eu selecionei, cliquei no botão pincel de estilo e depois arrastei sobre a palavra CETEC-NET. Provando então que o pincel de estilo serve para copiar formatação, tanto formatação de caracteres como formatação de parágrafos, tanto formatação de fonte como formatação de parágrafos. Essa é a funcionalidade do pincel de estilo. Então vamos ver aí, continuando na tela, qual é a ideia da resposta do pincel de estilo. Pode acompanhar comigo aqui. Ele indica então para que serve o pincel de estilo. A resposta só pode ser a indicada aqui na letra C, onde ele diz copiar a formatação de um parágrafo e seus caracteres para outro parágrafo. Essa é a resposta certa, a letra C de Canadá, porque a função dele é copiar formatação, tanto de caracteres como de parágrafos, e copiar aí para outros parágrafos. Por que as outras estavam erradas, professor? Porque a letra A tinha dito copiar somente formatação de parágrafo, e é para formatação de caractere também, não é só de parágrafo. A letra B, copiar somente a formatação de caracteres. Não é somente de caracteres, é também de parágrafo. A letra D estava errada porque disse aplicar uma cor de fundo a um texto marcado. Não é essa a função do pincel de estilo, não é aplicar uma cor. É simplesmente copiar a formatação, seja de caracteres ou de parágrafos. E a letra E disse aplicar uma cor aos caracteres, também não é função dele aplicar cor, e sim repetindo, pincel de estilo então para a tua prova serve para copiar formatação, tanto de fonte quanto de parágrafo, tanto de caracteres quanto de parágrafo. Aí a resposta, a letra C de Canadá, o gabarito dessa questão lá no Oficial Escrevente em 2004. Bons estudos, até a próxima questão.